Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar como identificar e corrigir as inconformidades relacionadas às unidades de medidas. Então, de acordo com o guia prático da IFD e CMS-IPI, sempre que a unidade comercial, seja da entrada ou da saída, for diferente da unidade de inventário, o contribuinte deve informar o 220. Então, para realizar trabalhos relacionados a CAT 42, DRCST, ADRCST, entre outros, esse é um item que os usuários obrigatoriamente precisam averiguar, ou seja, verificar se o 220 deve ser informado, né, se ele for informado, e se está correto. Então, por exemplo, aqui tanto para CAT como DRCST como ADRCST, nós criamos o guia e aí nós colocamos um item que trata específico sobre unidade de medida. Ou seja, se a unidade comercial, seja da entrada ou da saída, for diferente da unidade de inventário, o 220 precisa ser informado. E aí o usuário tem que checar se ele for informado e, se for informado, precisa verificar também se está correto. Então, o primeiro passo, de acordo com as orientações que nós temos aqui, é justamente verificar o problema. E aí o problema é se o 220 for informado e, se for informado, se está correto, né? Então, o que o usuário deve fazer? Deve vir aqui no modo de consultas, em Premium, Declarações Federais, IFD e CMS-IPI, e executar aqui a consulta do C100 670, justamente para verificar qual é a unidade comercial que o contribuinte informou nas entradas para cada um dos itens. Então, vai olhar aqui qual é a unidade. Depois, o usuário deve verificar nas saídas, né, que para o período que o contribuinte não era obrigado a informar, né, a emitir, né, o SAT-CFE em São Paulo, as saídas vão estar no C470. Isso em São Paulo, Paraná, por exemplo. Agora, se for estados que a IFD e CMS-IPI é perfil B, como por exemplo estado de Santa Catarina, os itens das saídas vão estar no C425. Né? Além disso, no estado de São Paulo, o contribuinte, se ele emite SAT, ele vai ter saídas no C870. Agora, tem contribuintes que optam por informar, né, apenas o C800, e aí no C800 vai ter apenas o cupom. E aí, nesse caso, os itens vão estar aonde? Vão estar nos XMLs do SAT. Aí o usuário tem que executar essa consulta para ver a unidade comercial das saídas. E existem casos que os contribuintes emitem documentos fiscais modelo 55, né? Nota fiscal eletrônico, modelo 65. E aí, os itens, evidentemente, que vão estar apenas nos XMLs, porque quando é modelo 5565, tem que escriturar no C100 na IFD e CMS-IPI as saídas desses documentos, só que não vai ter os itens no 170. Então, o usuário deve vir aqui na consulta 305 ou 306, né? E filtrar. Primeira coisa aqui é filtrar os documentos fiscais de emissão própria. Então, vai clicar aqui em CNPJ emitente, coloque inicia com, porque pode ter matriz e filiais, né? Tira aqui, deixa somente a raiz, e aí clique em adicionar e salvar. O que o EMEA vai fazer? Vai listar aqui todos os XMLs de emissão própria, da matriz e das filiais, e aí cabe ao usuário analisar qual é a unidade comercial. Então, esse é o mapeamento que o usuário tem que fazer. Qual é a unidade comercial das compras, que vai estar no 170, e da revenda, das saídas, que aí podem estar em vários registros e nos XMLs, conforme eu expliquei. Muito bem. A partir disso, o usuário já tem um mapa de qual a unidade comercial das entradas e qual a unidade comercial das saídas. E aí o usuário já sabe se precisa ter o 220 ou não. E aí o próximo passo é executar a consulta 0200, 220, justamente para verificar qual é a unidade de inventário. Lembrando que aqui já tem o 200, já tem uma validação com H010, né, que é a unidade de inventário. E aí, mais à frente, o usuário vai verificar agora os fatores de conversão. Se o contribuinte é obrigado a informar, né, se for informado corretamente. Caso o usuário entenda que não estão informados corretamente, né, os fatores de conversão 220, se todo 220 está incorreto, o usuário pode vir aqui no módulo editor, clicar em tabelas 220, e aqui o usuário pode deletar o 220. E após, o usuário vem em Premium, IFD e CMS-IPI, inclusão, base na IFD e CMS-IPI,
E aqui o usuário então vai executar uma dessas duas rotinas. Se o contribuinte escriturou as saídas na EFD ICMS PI perfil B, né, no C425, o usuário vai executar essa rotina, que especialmente aqui é o caso de Santa Catarina, da DRCST, né, Santa Catarinas EFDs ICMS PI, é perfil B. Nos demais casos, o usuário vai executar essa outra rotina que eu selecionei. E o que essa rotina vai fazer? Ela vai gerar o 220, né? E é importante aqui o usuário ficar atento e ler atentamente cada uma das observações, orientações que estão aqui informadas. Entre elas, o usuário pode, antes de executar a rotina, além de todos os estudos e análises que eu falei anteriormente, pode executar a ficha Cardex. Então, vem aqui no modo de consultas e executa aqui, ó, a consulta 758, né? E aí o usuário vai visualizar a movimentação dos itens, que também é uma forma de facilitar as análises. Depois disso, aí o usuário deve executar essa rotina. E o que essa rotina vai fazer? Ela vai regerar o 220, tendo como base os dados informados na IFD ICMS PI nos XMLs de emissão própria, NFE, NFCE, ou no caso de São Paulo SAT. Agora lembrando que se o contribuinte, por exemplo, revendeu um mesmo item com várias unidades de medida, quer dizer, nesse caso, o EMA não vai conseguir atribuir o fator correto no 220, que é justamente isso que nós colocamos aqui no nosso guia. Ó. Quer dizer, identificado o problema que eu mencionei, o próximo passo é a solução. A solução é executar ali as rotinas, a rotina, né? Tem duas rotinas aqui, né? O 220 para os diversos outros casos, que o contribuinte escriturou as saídas e outros registros. Agora, quando for no 425, aí tem essa rotina específica que eu mencionei aqui, né? Muito bem. Então, após executada essa rotina, se o EMA não conseguiu identificar qual é o fator, né, que deve ser atribuído para o item, o que o EMA vai fazer? Ele vai atribuir lá no 220 o fator 1, né? Justamente por quê? Porque os dados estão em conformidade, o sistema não conseguiu identificar o fator correto. E aí, nesses casos, o que o usuário deve fazer? O usuário deve executar uma outra consulta, onde ele vai poder alterar manualmente o 220. Então, o que o usuário vai fazer? Vai vir aqui em consultas, no módulo editor, né? Dentro do módulo editor vai vir aqui em consultas, IFD ICMS PI, e vai executar essa consulta do 220. Vai exportar ela para o Excel, né? Vai exportar aqui para o Excel. Vamos abrir agora a consulta exportada aqui no Excel. E aí o usuário deve fazer o quê? Deve informar aqui para cada item, de acordo com o estudo que o usuário fez, qual é o fator correto. Lembrando que o EMA não conseguiu atribuir o fator aqui justamente porque os dados estão todos errados, né? Ou seja, o contribuinte na saída para o mesmo item atribuiu vários fatores, várias unidades comerciais diferentes, etc. Mesma coisa nas entradas. E aí o usuário tem que fazer aqui um amplo estudo, né? Tanto das entradas como das saídas, e informar o fator correto para cada item de forma manual. Depois de feito isso, vai informar aqui o que? Vai informar o nome da tabela, que é IFD 0220. Salva. Né? IFD 0220, só confere para ver o nome da tabela certinho. E o próximo passo é vir agora aqui no EMA em adicionar, atualizar e carregar o 220. Tem que vir o nome da tabela IFD 0220, aí clique em importar tabela. Apagar os registros que não estão no arquivo. Veja, como nesse caso eu exportei todos os registros para o Excel e estou importando todos eles de volta, os mesmos, pode clicar em não. E aí está concluído. Pronto. Próximo passo agora, o usuário fazer o quê? É vir aqui no módulo de consultas, IFD Prêmio, IFD ICMS PI, e executar aqui a consulta 220 para analisar como ficaram agora os fatores após ajustado. Então esse é o estudo, aí é a análise que o usuário tem que fazer. Lembrando que o usuário não pode só vir aqui exportar direto e colocar lá qualquer fator, né? O usuário, como o sistema não conseguiu atribuir o fator correto após executada aqui a rotina do 220, né, que é essa rotina aqui, no meu caso,
Se o sistema não conseguiu atribuir o fator correto, aí ele vai colocar 1. E aí, nesse caso, o usuário deve vir aqui nessa consulta, exportar para o Excel e informar, de acordo com o estudo que o usuário fez, qual é o fator. E aí, claro, o usuário tem que cuidar para verificar qual é a unidade comercial que foi informada na revenda, qual é a unidade comercial que foi informada na compra, para daí vir aqui no Excel e informar o fator de conversão correto e carregar de volta para o MA, para que o sistema atualize o 220, ou seja, para que o fator agora aqui no 220 fique correto. Lembrando que no módulo do editor, né, antes de vir aqui em prêmio e executar a rotina, o usuário deve clicar em selecionar arquivos, e a recomendação é que sempre selecione todos os arquivos da declaração IFD e CMSPI, porque daí o usuário já corrige esse problema do 220 em todos os arquivos de uma vez só. Bem, então esse é o procedimento, né, para ajustar o registro 0220 se ele estiver errado, né, e conseguir então gerar os arquivos da DR-CST, da ADR-CST, da CAT42 de forma correta, evitando que dê problemas de estoque negativo, entre outros problemas. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.